Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então hoje a gente vai fazer um daqueles vídeos delicados assim que tendem a gerar polêmica, que é sobre questões políticas, morais e coisas assim, que estão nesse campo, que esse em geral é o campo que gera mais dificuldade de diálogo, né? Parece no nosso mundo hoje em dia. E aí é um pouco sobre isso, né? O vídeo. Vou ler duas perguntas, tá, gente? Assim, eu poderia ler várias, mas eu vou ler duas que acho que compreendem um pouco o campo meio geral. Vamos lá. Oi, mano, tudo bem? Venho acompanhando seu canal com a Flor e agradeço muito pelas reflexões que vocês propõem. Sendo assim, trago aqui a minha pergunta. Como fazer para lidar com uma família que pensa muito diferente de você? Como saber separar as coisas para não perder o afeto? A admiração já perdi há um tempo. Digo isso porque nasci em uma família muito conservadora, discordo deles em quase tudo relacionado à moral e valores. Eles são a representação clássica da família tradicional brasileira e eu sou vegetariana, feminista, me identifico mais com a esquerda, além de não ter um Deus e uma religião. E essas diferenças tornam o convívio bem difícil, já que sai do âmbito da política apenas e envolve o comportamento. Essas diferenças fazem com que eu não queira visitar mais a minha família cada vez que volto lá. Como lidar com isso? Essa é uma pergunta no âmbito da família. Agora vamos lá. Aqui eu vou falar rapidamente uma coisa do campo relacional. Venho dividir um conflito pessoal que talvez você e Flor possam falar disso um pouco em algum vídeo. Flor não está aqui, mas eu posso talvez propor para ela isso em algum vídeo nosso. Vamos ver. Estou me relacionando com uma pessoa e um dos nossos grandes conflitos aparece no campo da política. Ele se posiciona contra o PT e tenho dificuldade de tirar ele desse discurso simplório, o que gera muitas brigas. Ele votou no Ciro no primeiro turno, depois de muitas discussões, mas sempre volta e cai no discurso paranoico de que a esquerda está torcendo contra. Enfim, queria saber se vocês já passaram por relações com essa dificuldade no campo da política e se acreditam que isso toca em valores mais profundos. Sei que só eu e ele conseguiríamos avaliar isso, mas gostaria de alguma escuta de fora, talvez algo no nível da opinião e experiência. Bom, grande abraço, continuo com o trabalho. Então, vamos lá. Então aqui só para coloquei essas duas perguntas porque eu acho que muitas chegam nesses dois campos. Essas são perguntas, as duas são de ontem, por isso que também elas vieram juntas assim. E aí eu então acabei pensando em falar sobre isso. A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos falar mais, tentando ver se dá para desenrolar esse negócio ou se não dá, o que faz. Vamos ver. Vamos lá, vamos tentar. Primeira coisa que eu queria dizer é assim, acho que a pergunta vai indo para uma questão, nossa diferença de opinião ou a gente tem uma diferença ética, a gente tem uma diferença fundamental. Como saber traçar esses limites? Eu, como vocês sabem, quem acompanha isso aqui há mais tempo, eu tenho muitas restrições em relação às formulações éticas grandes, né? Eu tenho restrições porque eu acho que elas são delicadas, eu acho que é difícil de achar uma ética que seja uma coisa em si, um valor em si da vida, sim, acho difícil de achar. Acho que tem muita gente que tentou, mas eu acho que, em geral, quando a gente fala de ética, a gente está falando de moralidade, de sistemas culturais específicos, sem perceber e achando que a gente está falando de ética. Em geral, tá? Em geral, eu acho isso. Em geral, eu acho que a gente se pôs pouco a pensar sobre a ética, no sentido do pensamento dos valores fundamentais, e a gente está mais inserido em situações de sistemas, que são outros sistemas, que não os que a gente está discutindo. Por exemplo, a gente está querendo desconstruir a família tradicional brasileira, mas a gente está representando outros sistemas que a gente nem percebe, né? Então a gente várias vezes faz esse desvio de uma coisa que a gente acha que é uma ética que tem que ser generalizada, que é uma coisa que é assim, que deveria ser assim, mas que na verdade, em larga medida, é uma construção cultural também. Então eu diria, a princípio sempre, se a gente se depara com essa situação, estamos aqui num conflito ético em si, pensar sobre o que a gente está chamando de ética. E aí, para pensar sobre isso, eu indicaria 3 pequenos textos, pequenos livros, para você tentar pensar sobre ética. São eles, na minha opinião, assim, tem muitos na filosofia, né? Mas eu acho que seriam importantes esses 3 livros. A República do Platão, a ideia de bem, é um livro fundamental para a ética, talvez, assim, muito, muito, muito importante. A Ética do Aristóteles, também muito importante para você ler, já muito diferente, muito perto no momento histórico, mas muito diferente a formulação. E depois disso, lá na frente, a Ética, a Metafísica dos Costumes, do Kant.
que já é bem mais perto da gente aqui, mas ainda assim bem diferente do nosso momento histórico, obviamente. A metafísica dos costumes. Pessoas que estavam ali tentando realmente pensar sobre a ética. Então, eu acho assim, quando a gente está a fim de falar, não, eu tenho ética, eu tenho uma noção ética do mundo e tal, e o outro não tem, a gente tem que saber do que a gente está falando. Tá, isso é a primeira coisa. Isso sem levar em conta que eu acho que uma outra leitura fundamental para pensar essas coisas seria a leitura da antropologia, né? Porque várias vezes a gente olha o nosso preceito moral, a nossa compreensão moral do mundo como sendo uma compreensão ética do mundo que possa ser generalizada, que possa ser entendida como geral, como total, mas a gente está falando de uma compreensão que é um recorte cultural. Então, ler antropologia também é fundamental. Vou botar embaixo um livro do Geertz, que é um antropólogo muito interessante, gostoso de ler, divertido de ler, para quem se interessa, ou para quem estiver interessado em fazer essa possibilidade de virada de perspectiva assim, sobre o nosso lugar. Não tem só o Geertz, né? Tem muita gente legal para ler. Eu gosto do Geertz, mas enfim, tudo bem. Mas então, você está disposto a fazer esses exercícios de pensamento sobre o seu lugar? Colocar o seu lugar em questão? E se não, eu acho que você tem que entender, se você não está disposto a isso, você tem que entender que o seu discurso também é um discurso que está representando uma série de sistemas, né? Talvez sistemas melhores do que aqueles, né? Talvez sistemas menos preconceituosos, talvez sistemas que gerem menos dor, talvez sistemas que não gerem dor, talvez sistemas que gerem a libertação, a vontade de liberdade, a vontade de respeito ao outro. Mas a pessoa que está lá com a qual você está discutindo, ela também acha que está num sistema interessante, entendeu? Então, esse movimento é difícil de fazer, porque a família tradicional brasileira, por exemplo, a família religiosa e tal, ela acha que aqueles valores são razoáveis, tanto quanto você, que é o que quer que seja, acha que os seus valores são razoáveis. Então, você, em geral, não está lidando com um problema ético. Você acha que está, mas você não está. Então, eu acho que tem esse problema várias vezes acontecendo. As pessoas não são ruins, porque às vezes parece isso, né? A gente fala, mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a gente discutindo a situação do Witzel, da ponte e tal, do cara, do sequestro. E aí ele falou, cara, mas na boa, pra mim bandido bom é bandido morto, de verdade. E ele sabia que isso ia gerar uma coisa em mim, que eu ia discordar disso. E eu falei, então tá bom, então vamos entender primeiro o que é o conceito de bandido. Em 10 minutos ele entendeu que não dava pra ele falar bandido bom é bandido morto, porque a gente foi decupando o conceito de bandido e a gente chegou nele, né? Ou em mim. Isso nem é tão difícil assim, mas o que a gente está chamando disso? Assim, enfim, e assim a gente vai indo, é muito complicado, né? Assim, é realmente complicado. Então e aí entender que quando a gente está falando do outro, a gente está dando um jeito de não falar da gente, como já falei aqui milhares de vezes. Mas então, por exemplo, o que eu separei sobre as questões éticas, eu separei aqui, tá na Wikipedia, tá, gente? O imperativo categórico do Kant, que é uma noção fundamental da ética dele. E ele vai tentar enunciar essa ideia ética dele em 3... Tá na Wikipedia, tá? Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Essa é uma formulação. Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. A humanidade sempre como fim. Terceira, age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma, a tua vontade encarar a si mesma, ao mesmo tempo como legislador universal através de suas máximas. Então a sua vontade pode ser o legislador dela mesma, através das máximas dela. Enfim, são coisas difíceis de seguir, a ideia ética, né? A ideia da ética. Então, eu diria que dê um passo atrás e perceba que você está falando de opiniões morais, de opiniões de sistemas que você escolhe viver neles, mas nem sempre você está certo no sentido total da ideia. Nem sempre você está certo no sentido geral, né? Porque quando a gente começa a achar que a nossa impressão moral ela é uma impressão ética total, a gente está caminhando para um campo de dogma religioso, quase, entende? Então, não que não exista ética, mas a ética dá trabalho de fazer. A ética dá trabalho de pensar e mais ainda dá trabalho de seguir. Você consegue, de fato, agir de acordo com seus preceitos éticos? Difícil, bem difícil. Então, no nosso bordão aqui, dê esse passo atrás, repense isso. Agora, isso é uma questão. Então, isso é uma questão. Agora, você não ter desejo de encontrar a sua família porque
eles estão colocando opiniões lá no mundo, impressões que te fazem mal, isso é totalmente justo. Totalmente justo. Você não querer ir lá é justo. Agora, eu não acho que se você consegue fazer essa separação e esse entendimento de que eles não são pessoas ruins, que eles não são maus, né? Você abaixa um pouco o nível de sofrimento. Mas você talvez não tenha desejo ainda assim. Você não quer conversar com aquelas pessoas. Você fala, as opiniões deles não me interessam. É diferente que as opiniões não interessem de as opiniões te fazerem mal. Muitas vezes, quando as opiniões dos outros, principalmente pessoas próximas da gente, fazem mal pra gente, tem uma outra coisa acontecendo aí, que é um desreconhecimento, né? Que é um problema de, cara, não é possível que essas pessoas que deveriam ser os meus espelhos, como a gente fala sempre, que deveriam ser as minhas figuras, que deveriam ser as figuras que são as minhas referências, que elas pensem assim. E isso faz muito mal. Não é só um não desejo, não é só um desinteresse. Faz mal para você essa experiência. Isso é muito duro, né? Então tem que também perceber o que de afetivo, de afetuoso, de troca de identificação e de desidentificação que está acontecendo aí em você, que não é só uma questão política, que é uma questão de separação, que é uma questão de se sentir só, né? Que tem a ver com não ter mais a identificação funcionando com seu pai, por exemplo, com a sua mãe, e isso é muito doloroso. E quando isso acontece, a gente também tem a impressão de não estar sendo visto da maneira que a gente gostaria de ser visto, né? Então a gente se sente muito sozinho, a gente se sente muito desidentificado, a gente se sente muito abandonado, a gente se sente muito solitário mesmo. E isso é muito duro. Então, eu acho que tem que acontecer um processo de conseguir separar essas coisas também. Primeiro a ética da moral, que é um trabalho. Depois, o que é a diferença de não desejo e de sofrimento de quebra. Sofrimento de quebra da identificação, né? Que também é muito duro. E aí a recusa, né? Porque da quebra da identificação vem a recusa. Eu não quero ter contato com essas pessoas porque elas me fazem mal, porque elas nessa não identificação, nesse jogo que eu construí aqui de não identificação mais, eu sinto dor de perceber isso neles. Então tem uma coisa aí que vai além do não desejo, porque o não desejo eu acho justo. O não desejo de ver aquela pessoa eu acho justo, né? Eu não tenho como vontade de conversar com a minha tia, porque não tenho vontade. E tudo bem, tudo bem. Os seus pais, provavelmente você vai ter que lidar com eles, né? Provavelmente, assim. Não necessariamente, mas provavelmente. Você vai ter que lidar com eles, mas... E aí você vai tentar entender como é que você vai ter que lidar. Mas por que a discordância com seus pais te faz tão mal? Essa é a questão. Por que a discordância, a diferença com aquelas pessoas te faz tão mal? Porque você não queria ter essa diferença. Você queria uma identificação. Então isso é importante perceber. E aí trabalhar essa questão, que é uma outra questão, que não é uma questão política. É uma questão subjetiva, afetuosa, afetiva e tal. Bom, tá. Aí no campo familiar você vai ter que enfrentar esses problemas. No campo relacional, você vai ter que entender qual é o limite disso. Porque no campo relacional você também está buscando uma identificação, né? Você está buscando construir uma identificação. E às vezes ela não vem, quando a pessoa está falando lá que ela acha que isso, aquilo outro, que ela vai votar, não sei lá o quê, que isso... Bom... Nesse caso específico dela aqui, a esquerda está torcendo contra, em certo sentido que ele fala isso, em certo sentido eu acho que ele tem razão, a esquerda está mesmo torcendo contra. Não é difícil torcer contra nessa situação que a gente está. Não é difícil apontar os problemas e falar, cara, olha isso que está acontecendo. Realmente o Bolsonaro facilita esse trabalho. Ele quase que pede esse trabalho, né? Eu acho que ele pede, inclusive. Ele fala, bom, por favor me ataquem. E a gente vai lá e faz essa função. A gente vai lá e xinga ele e tal, porque ele está querendo isso, eu acho, né? Ele está precisando desse negócio em vários níveis, né? Eu acho. Assim, não tanto num nível... Estou só falando coisas, mas tanto num nível dele mesmo, profundo dele lá, quanto num nível político é interessante para os algoritmos todos que a gente fique falando dele, né? E não de outras coisas. Mas, enfim, enquanto isso, as coisas vão acontecendo. Aí, independente da razão que ele tem ou não de falar o que ele tem, de torcer contra o PT ou não e tal, tudo isso que a gente poderia ficar discutindo aqui, enfim, que identificação que é necessária para você nessa relação? Quando eu comecei a namorar a Flor, lá, a gente estava no Dilma e Aécio ali, eu acho, aquela eleição. E veja bem, a Flor... ela tinha acabado de se separar de um cara que era economista de Harvard, assim, Chicago e tal, um cara bem liberal. Então ela estava numa fase bem liberal, assim, num discurso liberal, achando que o PT, não no sentido da corrupção, mas no sentido da máquina toda, tinha feito uma grande cagada, a Dilma especialmente.
Então, ali em 2014, que foi esse momento, né? A gente tinha muitos desentendimentos em relação a isso. Vendo os vídeos hoje em dia, ela é muito mais aguerrida nesse campo do que eu. Mas naquele momento, não. E foi bem difícil, assim. Era difícil, a gente discutia muito. Mas a gente estava tentando construir identificações em outros lugares. A pergunta que eu acho que se faz aqui é: você consegue respeitar essa diferença? Você consegue respeitar esse outro? Você consegue ainda admirar esse outro mesmo com isso que você acha absurdo? Você consegue construir outras identificações, outros campos de troca? Porque é isso que é a questão, né? Numa relação você vai ter que construir campos de troca. Na família você até pode se afastar e falar, cara, eu vou lá porque, enfim, é minha família, não me causa tanto sofrimento. Essa é a questão, te causa tanto sofrimento por quê? Bom, mas numa relação você vai precisar construir campos de identificação. Algum vai ter que ter. Senão você vai só ao cinema com a pessoa que você encontrou ali e tal, e transa e coisa e tal. Acho que algum campo de identificação você vai ter que ter. Você consegue construir esse campo de identificação sem o campo político? Ele é fundamental para você ou não? Tem gente que não se importa tanto com isso. Tem gente que não está com essa questão na vida. Que, por exemplo, um campo de identificação muito mais intenso vai ser falar sobre livros, sobre filmes, ou sobre a vida, ou sexo, ou carinho, ou a risada, ou sei lá, o que quer que seja. A política não é a questão fundamental. E aí você vai ter que entender em que campo de identificação que você está pautando essa relação. E de troca, de diálogo, e de interlocução. São vários possíveis, né? E aí você vai entender se aquele é fundamental ou não. É um processo difícil, porque alguma identificação eu acho que vai ter que ter para você conseguir levar a relação adiante. Mas lembre-se, a diferença entre vocês, que você acha que é ética e tal, talvez não seja ética, talvez seja só partidária, menor ali. Se ponha a estudar ética, talvez vamos ler ética juntos. Então, a gente que está discutindo aqui em função do Ciro, Bolsonaro, ou sei lá quem e tal, vamos abrir aqui a ética do Aristóteles e ler junto para ver o que a gente acha. Que talvez a gente dê uma volta nesse problema. Isso eu acho que é um problema sério. A gente não estuda o que a gente está pensando, não estuda mesmo, a gente só replica um discurso, uma opinião e tal, eu inclusive, sem parar para pensar sobre o que aquilo quer dizer, sem olhar para trás daquilo e tal, sem estudar, sem ter o trabalho que dá estudar. Enfim, e aí entender se a identificação pode se construir em outros campos. Minha opinião, o que vocês acham? Só a minha opinião mesmo sobre essas coisas. Enfim, é isso aí. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, talvez esse vídeo realmente sirva para alguém, nesse caso, eu acho de verdade que ele pode servir para alguém. Comentem aí embaixo, leiam os comentários, vejam para onde a conversa vai, se quiserem me inscrevam por aqui ou pelo direct do Instagram, que aí só eu leio, ninguém mais lê, e se você não quiser ser identificado nas perguntas, tá bom? Muito obrigado, até amanhã eu volto, obviamente, sempre volto. E a gente continua tentando pensar, tentando sair desse enrosco que a gente tá, que parece que não tem perspectiva, né? Não tem ponto de desvio, não tem nada, parece que não tem como sair dele. Não consigo falar. Enfim, vamos lá, amanhã a gente continua, tá, gente? Obrigado, tchau.